Fala, T&D! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio, um episódio especial, que hoje a gente vai falar de propósito, motivação, antifragilidade, resiliência. Mas antes de apresentar o nosso convidado, se você está chegando pela primeira vez, dá o seu like, deixa o seu comentário, se cadastre no nosso canal, porque semanalmente nós vamos entrevistar profissionais, seres humanos que transformam, impactam e desenvolvem o país. Fala T&D é pra isso. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, Geraldo Rufino. Tava aqui batendo um papo com ele, já tava saindo daqui mais inspirado e nem começou a conversa. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite e essa boa energia, né? Quando você fala em treinamento e desenvolvimento, cara, o desenvolvimento começa quando chega nessa sala, né? O povo já com alegria, com sorriso, desenvolver a si mesmo. Que legal. Bom, pra começar, você é uma pessoa já muito conhecida, mas se alguém não te conhece, conta pra gente quem é o Geraldo Rufino, ser humano. Geraldo Rufino, um ser humano. É simples assim. Simples assim. Aliás, vocês têm uma sigla nesse meio de RH que chama simples, né? Sim, tem uma sigla que identifica o tal do sim. Gente, tudo é simples assim. Esse assim que vocês usam é verdadeiro. Cara, é o ser humano. Um cara que acredita nas pessoas, acredita em si mesmo, acredita na força da família, acredita nas pessoas, acredita até que prova o contrário. Quando prova o contrário, dá uma segunda chance, porque sabemos que nós somos imperfeitos, graças a Deus, estamos em evolução. Não é um defeito, é evolução. Nós estamos caminhando para poder crescer, para poder desenvolver. Então eu sou só esse ser humano que tem uma história sensacional. Por quê? Por que sensacional? Porque eu fui feliz a vida inteira. Então nunca teve para mim tempos difíceis, eu acredito que os tempos são diferentes. E vou me adaptando, vou me ajustando, mas acima de tudo o tempo todo feliz. Então a ideia é que esse ser humano esteja aqui e compartilhe com você um pouquinho desse trecho que eu chamo de trajetória de felicidade. É isso aí. Eu falo muito da jornada do herói, que o herói é aquele que sai do mundo comum para realizar algo extraordinário. E aí quando ele vai realizar algo extraordinário, normalmente ele recebe um chamado, né? Um chamado que vem de dentro, um chamado que vem de fora. E você hoje é uma pessoa que inspira, influencia muitas pessoas e passou pela jornada do herói, porque o herói, depois que chega lá no mundo extraordinário, ele volta pro mundo comum e ele compartilha com as pessoas a sua história. Então conta pra gente quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua história e que te trouxeram até aqui. Já que esse é um podcast de educação, treinamento, hoje você leva inspiração, leva insights pras pessoas. Conta pra gente. Olha, na realidade, eu sou o próprio treinamento e desenvolvimento, mas eu comecei da forma mais simples que todo mundo pode começar. Gente, quando você chega nesse estágio de estar numa organização como essa, especializada em treinamento e desenvolvimento, é só você conectar com a sua essência, com a sua origem. O meu treinamento e desenvolvimento aqui tem efeito porque eu trago a raiz lá de casa. Eu fui treinado por uma mulher gigante, uma mãe. Ouça sua mãe, ouça seu pai. Começa a sua mentoria dentro de casa, começa a receber essa orientação, essa coach, que são os pais dentro de casa, começa a ouvir quem já viveu mais que você. Então o meu treinamento começou lá. Depois vieram a segunda fase do treinamento, que são os professores. Preste atenção nos professores, nos técnicos, nas pessoas que querem te orientar, que querem te ensinar, que querem te preparar. Eu aprendi a ouvir a base, a mãe, o pai, depois a extensão dessa mentoria que veio dos professores. Depois, quando eu arrumei um trabalho, num CNPJ que nem meu era, mas o espírito era de empreendedor, de ter responsabilidade, de dono. Eu arrumei um trabalho e eu comecei a ouvir o líder, o supervisor, o encarregado, o gerente, admirar o patrão. E aí, gente, isso permitiu que eu conseguisse me desenvolver para chegar aqui agora e entender o que eles estão falando quando se fala em desenvolvimento. Isso está dentro de cada um de nós. E quando você vier para um espaço como esse, for falar de desenvolvimento, olha para dentro. Você tem isso na essência, você tem na raiz. Desenvolva, resgata isso. E com certeza você vai sair desse bate-papo nosso aqui melhor que chegou. É isso aí, Geraldo. E hoje você falou para milhares de profissionais. Nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, com profissionais que transformam esse país. E um dos principais desafios, né, que a gente tem nas organizações é conseguir estimular com que as pessoas sejam um pouco mais antifrágeis, com que elas tenham resiliência. Que dica você daria para as pessoas que estão nos assistindo, para elas terem mais resiliência? Qual que é a importância disso? Olha, nós temos esse dom por natureza. Nós somos resilientes por natureza. Isso já vem da sua essência. Quando você nasceu, olha a resiliência que você teve para vencer 70 milhões de espermatozoides. Olha quando você foi vitorioso em conseguir ser o cara que veio. E quase 70 milhões ficaram para você vir. Olha quando você é resiliente, olha quando você tem sorte, olha quando você tem sucesso. Só que se você talvez não tenha olhado para dentro e percebido a sua essência, cara, olha para dentro.
Acredita em você e você vai descobrir o quanto você é forte, o quanto você é resiliente. Você tem muito mais poder, muito mais capacidade, muito mais inteligência, muito mais potencial do que o que você vem usando. Talvez você não esteja olhando para si mesmo. Então, na realidade, quando eu falo com as pessoas, a única coisa que eu peço é a gentileza que eles olhem para si mesmo, que eles olhem para dentro. Eu não sou um transformador de pessoas. Eu lembro as pessoas que a transformação está dentro de cada uma delas. Então, se você está nos ouvindo, está batendo um papo, olha para dentro, fecha o olhinho. Olho aberto, olho fechado, não importa. Mas o olho fechado você vai conseguir se enxergar melhor. Enxergar só você mesmo. E você vai perceber que toda a transformação, toda a evolução, toda essa coisa da resiliência, de você superar os problemas que existem, que são menores que você. À medida que você descobre isso, você começa a perceber que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. E é você que tem o poder da transformação e da resiliência. Está dentro de cada um de nós. É isso aí. Você sabe que esse poder de transformação tem uma pergunta que eu uso, aliás, duas perguntas que eu aprendi, condicionei meu cérebro. Há algum tempo atrás, eu tinha um caderno que todo dia que eu acordava eu colocava o que eu queria pro meu dia. Quando acabava o dia, eu respondia o que eu aprendi hoje e foi uma grande oportunidade de eu desenvolver o quê. E aí, engraçado que eu fiz isso durante alguns meses, que eu queria condicionar meu cérebro a poder lidar com os desafios, né? Hoje nós estamos aqui no evento, a gente chegou, tinha uma série de coisas que o fornecedor deixou a gente na mão. E eu falei, bom, o que a gente pode fazer? Eu posso ficar bravo ou eu posso me perguntar, o que eu posso aprender com isso? Essa é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? E aí, o que eu fiz? Fui lá junto do time e criamos alternativas para poder fazer um evento incrível. Como é que você tem feito para inspirar as pessoas? E quando eu tô falando isso, a gente aqui vai falar de coisas técnicas, de tecnologia, de ferramenta. Mas quando eu falo com você, eu vejo um brilho no olho. Tem coisas que a gente não explica, que é como se fosse a energia egrégora. Quando você vai fazer uma palestra... Aliás, você falou que faz quantas palestras por ano? 300. 300 por ano. Para você fazer 300 por ano, você tem que ter um propósito. Porque Deus nos deu um dom, né? Sim. E eu acredito nisso. E o dom da comunicação, né, que pode ser um dom natural ou desenvolvido, né, o talento natural ou desenvolvido. O que você pensa quando você fala, pô, eu vou lá falar, que nem aqui, você foi falar para milhares de pessoas que são multiplicadores. Como que é o seu drive mental? É exatamente isso. Na realidade, a minha inspiração parte de um lugar que todo mundo pode buscar todos os dias, que é o dia. Quando o dia começa, eu me inspiro pelo privilégio de ter mais 24 horas para transformar a mim mesmo e ajudar mais alguém. Quando eu vou para esses lugares, não importa a quantidade, tinha milhares de pessoas ali muito preparadas, gente que cuida de gente que prepara a gente. Mas qual que é o meu propósito? Você pega uma pessoa que cuida, que prepara a gente, você pega a sua vivência, seu conhecimento, seu aprendizado e junta o seu propósito com o propósito desta pessoa, que é pura e simplesmente impactar, melhorar, somar na vida de outras pessoas. Eu venho com esse propósito focado em uma pessoa. Quando você faz isso com dedicação, com amor, com carinho, com paixão pelo que você faz, focado em uma pessoa, você acaba conseguindo entrar na energia dessa pessoa e contagiá-la para ela despertar nela o conteúdo melhor que já está nela. Geralmente, quando você faz isso com paixão, você nem lembra que tem mais milhares do lado. Você está focado em um ser humano. Mas nós somos semelhantes. Quando um ser humano ouve, a tendência, aquela energia, contagiar quem está em volta e mais um vai ouvir também. Então eu venho com um propósito muito claro de fazer isso. E se eu conseguir, geralmente eu não perco uma pessoa. E quando eu consigo duas, eu dobrei a meta. Mas como a energia vai contagiando, você acaba conseguindo mais pessoas. Isso começa a transformação, porque elas levam isso para casa. A casa, a família é a base. E quando ela leva isso para casa, lá começa a multiplicação da transformação. Quando você começa a partir de você mesmo. Então o meu propósito nesses lugares é fazer diferença para que uma dessas pessoas saia daqui mais feliz do que chegou. Como feliz eu sempre fui. Então na realidade, a melhor que eu trago de mim é a minha melhor versão. A minha criança de 7 anos, os meus valores, a minha energia e o meu propósito. Que é fazer diferença, impactar e somar na vida de pelo menos uma pessoa todos os dias. Legal. Geraldo, você falou da criança de 7 anos, né? Vamos imaginar uma cena, e essa cena é como se fosse um filme, e esse filme é um mestre interior que se tornou uma pessoa referência, e ele tá conversando com uma criança de 7 anos. E coincidentemente, é o Geraldo Rufino de hoje, dando uma dica pro Geraldo Rufino de 7 anos. Com a sua experiência, porque você aprendeu muita coisa. O que você diria pra ele lá atrás? Para ele fazer uma trajetória com menos arrogância, com menos vaidade, com menos prepotência. Para ele fazer uma trajetória com mais humildade, com mais generosidade, com mais gratidão. Para que ele consiga, na outra ponta, ser o Geraldo hoje um ser humano melhor.
Ô, Geraldo, sabe que isso é incrível, porque a gente está aqui num evento com profissionais que são referência. Porque assim como você tinha a figura do professor, né? Quando você tem um treinador, um facilitador, a gente acaba se tornando referência para as pessoas. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande de não deixar o ego, a vaidade, você achar que sabe tudo. Mesmo porque aquilo que a gente vai ter que aprender no futuro, talvez a gente nem saiba. Então a capacidade de aprender, que é o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, é muito importante. Que dica você daria para os profissionais da área de treinamento para que eles pudessem ter mais resiliência, pudessem ter mais humildade? Falando lá com aquele garotinho de 7 anos, né? Porque você aprendeu muita coisa, né? Olha, eu diria para essas pessoas, para que eles resgatem lá a essência da criança dele, que é quando você precisa aprender a ouvir. Você acabou de chegar, você é uma criança, você não sabe. Quem sabe? Quem já estava lá? Quem tem mais informação? Quem já estava lá? Quem já viveu um dia mais que você? A pessoa não precisa ter mais 10, mais 100, mais 30 anos que você para poder te ensinar. Ela precisa ter minutos mais que você. Para saber que aquele buraco que ela passou, ela pode te avisar para você não passar também. Então, na realidade, nós precisamos aprender a ter humildade de ouvir. À medida que você aceita ouvir, aquilo entra em você e você consegue não repetir os mesmos erros. Praticar melhor a humanização, você começa a conviver melhor com as pessoas e, acima de tudo, aumenta o respeito, aumenta o carisma, aumenta a admiração por quem está te passando conhecimento, e você tem uma oportunidade única de crescer como ser humano. Quando você aprende a se guiar pelo outro ser humano, copia. A evolução humana, se você olhar aquele desenho, as pessoas andavam de 4. Quando é que elas começaram a subir e perceber que elas conseguiriam caminhar? Quando começaram a copiar quem já estava levantando. Então, gente, vamos... Modelagem, né? Modelagem. Vamos copiar o que está pronto e vamos usar esse exemplo para melhorar o que nós já temos. Então, ninguém precisa mais andar de 4. Já tem gente caminhando. Vamos caminhar junto. É isso aí. Se anda de pé, com sustentação, aprendendo, você pode dar saltos muito maiores. E tem gente que ainda não acordou para isso e acha que tem que ser de 4. Não. Já tem evolução, já pode andar, tá? Então, ou seja, mas como é que anda? Copia. Então eu entendo o seguinte, qualquer coisa desses profissionais que eles já estejam preparados, tenham feito pós, qualquer coisa que eles já tenham feito, se eles tiverem humildade de ouvir, eles vão evoluir, vão aprender um pouquinho mais. Por quê? Porque ninguém chega lá. As pessoas que chegaram lá já não estão nesse planeta. Então, na realidade, eu acho que a torça para você não chegar lá, espera mais um pouquinho, aprenda mais um pouquinho, deixa uma sementinha de conteúdo emocional no coração e na mente de quem você convive, que aí você se torna inesquecível. Você vai embora e deixa um legado, que alguém vai continuar servindo, usando a sua referência para continuar a evolução. Falou de legado, né? Eu falei lá do menino de 7 anos, mas se eu estivesse entrevistando o Geraldo lá do futuro... que dica o Geraldo do futuro daria pro Geraldo de hoje? Olha, o Geraldo do futuro daria uma dica pro Geraldo de hoje para ele melhorar cada dia a meta dele. Eu tenho uma meta pro futuro, que é de ser um ser humano melhor. Todos os dias eu procuro ser um ser melhor. E isso é possível fazer na prática, porque isso depende de como é que você está se relacionando com outro ser. Porque eu entendo que hoje o que importa não é o ter, é o ser. Então, para você ser melhor, você precisa ver quanto ser você consegue conquistar, motivar, se emocionar, trazer para você no dia a dia. Quanto é que você está batendo o seu gráfico de crescimento em agregar pessoas que te queiram bem, pessoas que queiram ficar próximo de você, agregar carinho, gratidão, felicidade, compartilhar a felicidade. Então, eu diria assim, Geraldo, nessa trajetória, você vai conseguir bater uma meta que eu acho que as pessoas estão passando por aqui, estão perdendo a oportunidade de bater. Que é você fazer toda essa trajetória, crescer, mas acima de tudo, ter uma trajetória de um ser humano feliz de ponta a ponta. Porque você, no gráfico do propósito, o quesito número 1 não for ser feliz, no meu ponto de vista, o ser humano precisa rever o gráfico. Você sabe que em toda a sua fala, eu percebo uma palavra que tem a ver com evolução. E aí você falou que tem essa meta. E na verdade você pode ter uma meta de resultado, só que aí acabou, e aí? Qual o próximo? E você pode ter uma meta, ou um estilo de vida, né? Que é uma meta de processo, ou talvez o próprio ciclo infinito do crescimento, que envolve a melhoria contínua. E você sabe que com todas essas transformações que têm acontecido, a gente começa a voltar na essência, que não importa o quanto eu sei hoje, importa o quanto eu sou capaz de conectar as coisas e aprender. Porque tem uma coisa que quanto mais a pessoa conhece, se ela achar que o sucesso do passado vai garantir as conquistas do futuro, ela vai ter grandes desafios nesse sentido. E aí uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque você fala do futuro,
O Geraldo falou, continua evoluindo, continua aprendendo, vive o flow, que é como a gente tá aqui conversando, eu tô aqui vendo seu brilho no olho e falando, puxa, que legal, que legal. Olha, eu entendo o seguinte, todos os dias nós podemos evoluir naturalmente, cara, através da nossa própria energia, da nossa gratidão, dos nossos valores, da convivência com as pessoas, o que você pode fazer pro outro. Ah, as pessoas são tóxicas. Tóxicas? Ué, como é que você lida com ela? Você vai deixar você... na sua positividade? Então ajuda ela. Então assim, não se afaste das pessoas, ajude as pessoas. Não se distancie, se aproxime e auxilie. Então, na realidade, todos nós temos essa oportunidade e eu venho batendo essas metas e procurando melhorar todos os dias. Cara, eu vou buscando um grau de... As pessoas falam de fé. Eu costumo dizer que é felicidade. Quando você acredita de verdade no potencial que você tem, você descobre que você tem potencial para fazer a diferença, além de ser feliz, compartilhar com o outro. Eu entendo que esses valores não tem como comprar. Isso não tem na prateleira, não tem, você precisa conquistar. Isso é uma essência que está dentro de cada um de nós. É por isso que eu digo o seguinte, eu nasci rico. Ah, você morava no lixão, catava latinha. Então, eu nasci rico. Eu nasci com sorte, com sucesso. Eu só não tinha o dinheiro. E eu continuo na mesma posição. Eu vou pro espelho de vez em quando para ter certeza, na hora que eu faço a pergunta pro espelho, eu pergunto quem é de quem, para ter certeza que as minhas conquistas não ficaram maior que eu. Então, isso faz com que eu continue mantendo um processo de crescimento humano. Humanização, novo normal. As pessoas precisam descobrir que no novo normal não é a máquina, não é a tecnologia, não é o sistema, não é o TI, não é a nuvem, é a pessoa. Então, assim, quem é você? O que você tem feito para evoluir? O que você tem conseguido todos os dias para fazer diferença para mais alguém? É isso aí. E a questão da evolução é algo que chama muita atenção na sua fala. E eu pergunto para você que está nos assistindo, o que você pode aprender com isso? E o Geraldo falou uma coisa que é o seguinte, eu vou falar o que eu entendi. Que não são as nossas condições, né? Que vão moldar o nosso futuro, mas tem a ver com as decisões que a gente toma. E você disse, eu já era rico. Ou seja, riqueza não tinha a ver com o ter. E aí é muito engraçado, porque tem muita gente que fala, puxa, o dia que eu tiver isso, eu vou fazer tal coisa e quem sabe eu me torne alguém. E aí você está trazendo pra gente o seguinte, o ser tá dentro de nós, a gente controla. E se eu controlo isso, eu vou poder fazer melhor, eu vou poder evoluir e o ter é consequência. Você já é alguém, você nasceu sensacional, você nasceu com um monte de habilidade, você venceu 70 milhões de espermatozoides, você já é o cara, você já é a mina, você já é a pessoa privilegiada. Agora só que presta atenção, você já nasceu com esses privilégios todos, com esses benefícios todos, só que é o seguinte, você daqui pra frente você precisa de alguém, de quem? Da mãe? Do irmão, da babá, do pai, já começou a entender. Cara, lembra disso? Você não faz sozinho? Você precisa de outras pessoas, mas a hora que você respira, vem alguém depois de você, você percebe que você também pode fazer pelo outro. Agora, seja lá a faixa etária que você está agora, se você está nos ouvindo, a pergunta é o seguinte, você tem noção de quanto você pode fazer para os que vieram depois que você? Você tem noção de quanto você recebeu dos que já estavam aqui quando você chegou? Que tal agora retribuir? Começar a fazer por quem veio depois. Veio depois quando? Um dia antes, 10 anos antes, não importa, veio depois. Você tem mais vivência, mais conhecimento, mais aprendizado, mais experiência. Cara, passa pro outro. Você já sabe os caminhos, ensina onde estão os buracos. Você já sabe onde a curva dobra. Não deixa o cara tombar, não. Avisa ele. Aí, mas ele foi assim mesmo, então vai lá e ajuda ele a levantar. É assim que a gente consegue construir uma sociedade melhor, uma relação melhor, uma humanização. É assim que um RH que diz... Cuidar de pessoas, cara, é isso que faz você ser uma grande pessoa que faz diferença para impactar e melhorar a vida das pessoas. Não é o currículo, é a pessoa. Porque o currículo é técnica, você aprende. Agora o resto é essência, é emocional, você tem dentro de você. Então olha para dentro de você e começa de novo. Quando? Agora. É atitude, é comportamento, é jeito de pensar. Não é regime que você começa na próxima segunda, não. É atitude. Se você quiser de verdade, nesse nosso bate-papo aqui, cara... Você começa agora. E você vai ver que você pode sair desse bate-papo nosso aqui melhor que você chegou. Sensacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é além, né, de inspirador, essa positividade, você é um líder, né, um empresário de muito sucesso, que além de, né, tocar seus negócios, você dedica parte do seu tempo levando essa mensagem para as pessoas, inspirando. Qual o papel do líder nas organizações para estimular que as pessoas aprendam? Porque as pessoas elas têm muito medo de errar. Eu ia até te perguntar, você tem algum medo, Rufino? Eu tenho vários, né? E como é que você lida com eles? Como é que é isso? Papel da liderança, essa emoção do medo. Olha, emoção do medo. O medo é necessário. Só se suicida quem não perdeu o medo.
Porque o cara que tem medo não chega na beirada de um prédio de 10 andares para se jogar. Ele nem chega na beirada, porque o medo não deixa. Gente, o medo é necessário, é uma ferramenta de proteção, mas é uma pedra que está no caminho, mas ela é degrau, é para você subir, não é para te impedir de nada. É só para você ir com cuidado. Então, na realidade, se você tiver com medo, continua. Porque, na realidade, é só uma forma de te lembrar que você tem limite, que você precisa respeitar a natureza da vida. Respeitar o convencional, mas você tem que ir. Então, o medo, na realidade, é uma das ferramentas múltiplas que você tem para poder acertar a própria vida. Então, não se preocupe com medo. E se você é um líder, cara, sabe o que eu realmente vejo no líder? Aquele cara que tem a sensibilidade e a grandeza de copiar as mulheres. As mulheres atendem, as mulheres servem, as mulheres dão a direção, elas são bússolas, e no fundo, é ela que tem o poder, é ela que lidera. Preste atenção nisso. E use esse genes feminino que você pegou da sua mãe, seja você homem ou mulher, usa isso para se fortalecer, para crescer. Usa isso para você perceber que é essa sua essência, essa sua sensibilidade que vai fazer com que você seja um líder mãe, um líder que cuida, que atende, que serve, um líder admirado. Qualquer bebê olha para a mãe e o olho brilha. Qualquer líder que tem um comportamento de mãe, de gente que atende, que serve, que protege. Cuida, né? É olhado com essa mesma energia de mãe. O seu liderado vai olhar para você e vai te admirar. Olha que tem admiração, cara. Aí tem produção, tem produtividade, tem paixão, tem prazer naquilo que faz e eles querem te seguir. É dali que você forma o melhor time. Quando você considera que liderar é ter a essência da família, que é parte de uma mulher. Liderar é fazer com que esse time se sinta em casa como se fosse família. E você é a mãe deles, você é que dá a direção. E às vezes você precisa ser o pai deles, não tem problema, é quando vem a disciplina. Mas primeiro vem o carinho de mãe, depois vem a disciplina militar. E você, para conquistar a disciplina militar, que é a disciplina do pai, você precisa dar o carinho da mãe. Então, um grande líder é aquele que realmente serve, aquele que atende, aquele que realmente considera que a equipe são seus filhos. Olha só, tô mandando um coraçãozinho pra você. A gente tá aqui ao vivo, né, gravando esse podcast, embora ele não vai ao ar ao vivo, né? Ele vai daqui a alguns dias. Mas é muito interessante que uma empresa, ela, antes de existir um CNPJ, tinham CPFs que se juntaram para atender necessidades, desejos de pessoas. E aí eles foram agregando outros CPFs, outros seres humanos, né? Tanto que você começou dizendo, quem é o Geraldo Rufino? Você falou, sou um ser humano. Eu acredito, Geraldo, que a gente está nesse mundo para evoluir. E tudo que eu faço é um processo de evolução. Então, fiquei muito inspirado com a sua fala, eu acredito muito nisso, porque tem muita gente que começa a perder um pouco o foco e aí a empresa começa a ficar só focada em processo, em números, e esquece de cuidar de gente. Acho que esse papo com você aqui tem muito, assim, o que fica para mim de aprendizado, né? E queria compartilhar com você, é a questão de que para eu ser flexível, pra gente ser antifrágil, a gente tem que ter capacidade de evoluir e aprender, e isso tem a ver com mentalidade. Não tem a ver com a situação, tem a ver com o jeito de enxergar. Você sempre foi assim? Ou teve algum momento que foi um divisor de águas, que você estava, né, numa situação difícil, você falou, preciso aprender? Foi pelo prazer ou foi pela dor? Olha, eu não acredito em dor, eu acredito em justamente o que vocês fazem, em transformação e desenvolvimento. Ó, isso é mentalidade, tá vendo? É o seu jeito de enxergar, é o mapa de mundo. É porque assim, as pessoas têm olhado muito pro estrume, eu aprendi muito cedo a olhar pro cavalo. Se tem um estrume, tem cavalo. Olha pro cavalo. É isso aí. Você tá pisando no estrume e tá preocupado que sujou o pé, olha pro cavalo. Sobe no cavalo, você pode rodar o planeta. Exatamente, para de olhar pra bosta, olha pro cavalo. Bom, o que eu fiz? A vida toda, eu sempre olhei pro cavalo, eu sempre tive muita gratidão pela minha existência, eu sempre tive muita gratidão por cada dia que inicia, o resto é comigo. Eu só precisava do dia. Baseado nisso, se você aprender de verdade a ter gratidão pelo dia, que é só o que você precisa, que é 24 horas, o diamante para você lapidar, você vai perceber que o resto é você que faz. E você vai perceber que a vida é bela, que nós somos privilegiados, que seja lá onde você está, você tem livre-arbítrio, você tem escolha, você pode fazer outra coisa. Onde começa as escolhas? No jeito de pensar. Você sente, pensa, cuidado com o que você fala, porque se você fala muitas vezes, você, como você diz, vai acreditando, né? Você falou várias vezes, isso vira uma verdade para você. O cérebro começa a trabalhar para aqui do nosso subconsciente. Então, gente, até na hora de dormir, vê como é que você está dormindo. Em vez de pensar em problema, pensa como é que você pode evoluir, dá um sorriso, faz uma oração, agradece a sua existência. Ali, durante a noite, o seu subconsciente, o seu cérebro vai trabalhar para você. Gente, eu aprendi a fazer isso muito cedo, com 5 anos, que a mamãe dizia que era para agradecer.
Então, assim, a gratidão tem uma força muito grande. Então, na realidade, eu faço muito simples, tá? Eu faço muito óbvio. Às vezes as pessoas me deparam comigo e falam, poxa, Rufino, você é um cara brilhante. Eu falo, todos nós somos brilhantes. É que as pessoas não estão olhando o brilho de si mesmo, não estão olhando para dentro. Então, na realidade, a minha trajetória todinha não foi difícil, foi ficando diferente. Então, como é que era o ontem? Então, não tão bom quanto hoje. Porque o ontem já acabou e eu não fiz tudo que eu gostaria. Vou começar de novo. E amanhã vai ser melhor. Assim sucessivamente. Isso aí. Então, cara, de onde é que você tira essa força? Da gratidão. Onde é que você pega a maior raiz para ter certeza que você é grato? Quando você aprende a agradecer o privilégio de cada dia que inicia. Você sabe que ontem a gente estava se preparando para vir para o evento e a gente vai ter aqui várias palestras, diversas apresentações. Eu vou, nesses 3 dias, além das palestras que a gente vai fazer, eu vou ter aqui 11 episódios, mais de 20 convidados. E aí eu comecei a ficar ansioso pensando. Aí eu parei e falei, não, peraí, deixa eu agradecer, porque tem um livro que eu li há muito tempo atrás, né, que é O Nosso Lar, inclusive virou um filme, tinha a primeira capa do livro que dizia que quando o servidor tá pronto, o serviço aparece. Aí eu comecei a orar, agradecer, e aí quando eu fui ver, eu acordei hoje, era 5 e pouco da manhã, pra me arrumar e vir pra cá calmo, tranquilo, sereno, e falei, vou lá fazer aquilo que a gente tem que cumprir de propósito. Como tá fluindo aqui a entrevista, né? Tem algumas perguntas que guiam? Tem, mas a gente tem que estar aberto às possibilidades. Você falou uma coisa que eu costumo usar todo dia como frase, refrão. É tipo assim, cara, você acredita de verdade? Então tem atitude, dá o passo que Deus põe no chão. Dá o passo que Deus põe no chão, é isso mesmo. É isso mesmo. Você precisa dar o passo. Como é que ele vai pôr o chão? Ele não sabe pra onde você vai. A hora que você toma a atitude de dar o passo, pode ter certeza que o chão tá lá. Então, você precisa acreditar. É o que você fez hoje. Acredita em você. Lamenta não, perde muito tempo lamentando, reclamando, reivindicando. Cara, troca isso por agradecimento. É isso aí. Você sabe, Geraldo, que esse podcast aqui, a gente tá hoje no 2º episódio, e há 2 meses atrás, né, a gente tomou a decisão de patrocinar aqui o evento, trazer, né, as experiências imersivas, uma série de coisas, e aí eu virei, né, pro pessoal da BT e falei, pô, eu queria fazer no nosso stand um podcast, tem um espaço de experiência. Pô, a gente tem um espaço, o que você acha de a gente fazer junto? Em questão de 30 dias, surgiu o nome, a gente conseguiu os convidados, a gente tá com o stand, a gente tá impactando pessoas, você que tá nos assistindo. Então, assim, tem coisas que a gente planeja, mas tem coisas que a gente tem a intenção. E as coisas vão acontecendo quando você tá aberto, tem parceiros, tem pessoas, e se conecta, porque a gente só tá aqui porque as pessoas foram nos conectando. Me conectaram com você, daqui a pouco você se conecta com outra pessoa. Então, a conexão é muito importante. Como que você enxerga a visão das pessoas em que você, do seu meio? O meio te faz ficar limitado ou não? Porque você veio de um ambiente, né, desafiador, e você conseguiu mudar isso. Você transforma o meio que você vive. Ah, você transforma. Essa é a visão. Não é o meio que faz você, você faz o meio. Então, na realidade, você tem poder de transformar, se deixar transformar, de modificar ou se deixar modificar. Então, se você fizer a escolha, se você tiver um propósito, você tem poder de caminhar na direção do seu propósito, transformando o meio que você vive. Então, não espere que alguém faça por você, que o meio faça por você. Você faz pelo meio. Não espere que o universo te traga. Você manda essa energia e o universo devolve. Então, olha só, a dica pra você que é da área de treinamento, antes de você olhar pra fora, pegando aqui a fala do Geraldo, olhe pra você. Pense o que você pode melhorar. Como que você pode transformar o seu meio através da transformação da sua atuação? O que você precisa aprender? E aí, quando você olha para isso, você vai falar, puxa, agora que eu me conheço, eu tô num processo de evolução, deixa eu criar as condições para que as pessoas aqui na empresa, ou que as pessoas aonde eu vou conviver, onde eu vou treinar, na escola que eu atuo, enfim, possam se desenvolver. E qualquer pessoa tem a condição de mudar a qualquer momento. Eu acredito muito que as pessoas têm todos os recursos. O que acontece é que, às vezes, elas não acessam o estado de recursos. E a gente, quando vai levar um recado, né? Eu vivencio isso, e você falou, pô, eu faço diversas palestras levando inspiração. Você faz a pessoa criar uma nova conexão neural, e às vezes ela vai ter ideia de algo novo, às vezes ela vai relembrar algo que fala, puxa, é isso. E às vezes são pequenas coisas que, eu costumo falar, se eu sair daqui do Brasil e apontar meu barco lá para a Europa e mudar, né, o meu veleiro 1 grau ou 2 graus, dependendo, eu vou parar na África. Então, pequenas ações que a gente toma na nossa vida podem moldar muito o nosso futuro. Olha, a prova disso, e é até um toque que eu dou para quem é da área de treinamento, desenvolvimento.
Quando você vai para treinamento e desenvolvimento, hoje as empresas médias adiante é que tem esse tipo de estrutura, que tem RH, que tem gente, que eles chamam de departamento de gente, né? Então, você vê que interessante como evoluiu, né? Não é nem mais RH, é departamento de gente, gerente de gente, né? Então, olha que interessante. Quando você estiver nessa posição de cuidar, de contratar, tem uma coisa que faz toda a diferença que eu fiz a vida inteira. Gente, eu não sou expert em nada, tá? Eu falo aquilo que eu faço. Eu fiz a vida inteira uma coisa num CNPJ de alguém que fez com que eu crescesse e, por consequência, tivesse muito resultado material. Por consequência. Mas eu cresci porque eu trabalhava para mim. E para vocês que contratam, se você começar a contratar pessoas para você, contrata para você. Assuma a empresa como sua e contrata para você. Esquece que o CNPJ não é seu. O RH é a pessoa que tem que ser mais dona da empresa do que o próprio investidor, do que o próprio acionista, do que o próprio fundador. Porque é ele que dá extensão, ele que faz com que a empresa tenha continuação, porque quem faz empresa são pessoas, não é pessoas que fazem empresa. Então você tem a responsabilidade de fazer a empresa. Então quando você assume esse papel de dono, de protagonista, de contratante pro cara, para você, você olha no olho da pessoa e fala: você quer trabalhar comigo? Qual é o seu propósito? O que você quer? Como é que é a sua família? O que você deseja na vida? Cara, antes de olhar o currículo, olha no olho da pessoa, fala com a pessoa e contrata ela para você. E com certeza você vai transformar os departamentos que você preenche com a sua energia no papel de dono. Isso fez com que eu crescesse a vida inteira em qualquer lugar que eu tiver. Porque o tempo todo eu faço como se fosse para mim, para minha essência, para minha vida, para minha felicidade. Contrate dessa forma e com certeza você não vai mais trabalhar para ninguém. Qualquer lugar que você tiver, você vai contratar para você, você vai trabalhar para você, você vai preparar, desenvolver pessoas baseado no seu próprio desenvolvimento. É nessa hora que eu falo: olha para dentro. Você tem um potencial aí que talvez você não tenha mexido nele ainda. Assuma ele. Se posiciona no papel de locomotiva e você vai ver que qualquer vagão que aparecer depois, além dele ser leve, ficar leve porque você vai ser uma locomotiva, além do vagão ficar leve, você ainda vai conseguir ir um passo a mais, que é transformar esse que acabou de chegar na empresa, que no primeiro momento seria um vagão, em outra locomotiva. E aí está feita a transformação e você melhora a vida da empresa, ou seja, melhora a sua própria vida. Que aula de humanização, hein? Que aula, filho. Olha só, antes de a gente ir pro Tome Devolve, né? Que é aqui o ping-pong, né? Que a gente chama de Tome Devolve, né? Porque é o T&D. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o seu maior sonho hoje? Eu consegui o privilégio de amanhã conseguir dar continuidade à minha trajetória. Eu tinha um propósito. Atingir o meu propósito. Meu propósito começou quando eu tinha 8 anos de idade. Ali começou os meus sonhos. Quando eu descobri que eu podia fazer diferença para ajudar uma família servindo o café da manhã. Produzindo o café da manhã. Eu era o mantenedor de um café da manhã de pão com manteiga e café com leite para uma família de 9 pessoas. Eu descobri que aquilo era ser importante. A minha mãe fazia aquilo. E eu queria ser tão importante quanto ela. Então, a partir dali, já que eu não tinha mais a mãe, eu entendia que eu podia fazer o papel dela, ser importante para a família. Então, na realidade, os meus sonhos é que eu todos os dias tenho o privilégio de mais um dia para buscar o meu propósito, que é fazer a diferença e impactar pelo menos mais uma pessoa que eu encontrar pelo caminho. Você continua servindo, só que hoje você serve de outra forma, porque o processo é evolutivo. Olha, cara, quando você consegue servir, é um privilégio. O maior poder que tem é você poder atender. É você poder servir, é você poder dar a direção e fortalecer o outro. Eu chamo isso da força do poder. Então o poder que eu busco, o sonho que eu tenho, é cada dia conseguir fazer mais coisa, mais diferença, impactar e melhorar, somar mais na vida de outra pessoa. Cara, isso me fortalece. Isso faz com que eu me torne cada dia uma locomotiva mais forte e não subestime quem vem depois. Ao invés de subestimar que eu estou puxando, eu procuro transformar essas pessoas em máquinas mais poderosas, ou seja, seres humanos mais poderosos que eu. Porque aí o que é que acontece? Evolução. Essas pessoas que eu consigo preparar me ultrapassa, me supera. Isso permite que eu vá para a próxima fase. Sensacional. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. E vamos lá pro Tome Devolve. Eu vou falar algumas palavras e você complementa. Depois a gente vai pro recado final. Bora. Futuro. Agora. Treinamento. O tempo todo. Propósito. Ser feliz. Superação. Superação. Todos os dias procurar ser um ser humano melhor que ontem. Contribuição. Total. Transformação. Transformação. Eu procuro todos os dias buscar a transformação de dentro para fora. Quando eu procuro transformar a mim mesmo num ser humano melhor. Recado final.
Eu amo as pessoas, eu gosto das pessoas, eu vivo com as pessoas. O desenvolvimento significa vida, viver, fortalecer, conviver, voltar a sonhar, a produzir. Produzir felicidade, energia, conteúdos que soma na vida das outras pessoas. Propósito, ser feliz. Sensacional. Como que as pessoas te encontram, Geraldo? Elas me encontram no Instagram, tem página, tem QR Code, me encontram Conseguem te seguir, procura lá, Geraldo Rufino vai te encontrar. Geraldo Rufino no Instagram, me acha no YouTube, me acha... Gente, isso aí. Tá em todo lugar. O cara achou o Geraldo Rufino, vai aparecer em algum lugar. E onde aparecer, vocês vão achar uma pessoa de verdade, que gosta das pessoas de verdade, que quer contribuir com as pessoas de verdade, que não faz mais que obrigação neste país. Eu acredito no Brasil, eu acredito nas pessoas desse país. Eu acredito que essa coisa da mudança, da transformação, da evolução, do desenvolvimento está dentro de cada um de nós. Então a minha ideia é compartilhar para somar para esses profissionais que preparam pessoas, para que eles percebam que eles podem um pouquinho mais. E juntos nós possamos definitivamente transformar, desenvolver. Como? Que ferramenta que usa? As pessoas, fazer com que elas olhem para dentro e entendam que o que nós podemos contribuir, elas podem um pouquinho mais se elas aceitarem ter a humildade de ouvir, olhar para dentro, resgatar os valores e buscar um propósito. Qual que é o propósito? E dentro desse propósito, se tiver felicidade, eu entendo que a gente atinge a plenitude. E que todo mundo volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança. E que todo mundo possa ser feliz, tanto quanto eu sou. A vida é toda, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Geraldo, o papo foi incrível. Prazer te receber aqui. Esse segundo podcast foi um podcast de provocação para você, olhar para dentro. E é isso que a gente vai fazer em todos os podcasts, trazer pessoas que são referência, que podem contribuir, que inclusive você pode estar um dia aqui sentado comigo, com esse grupo conversando, contando as suas experiências. E pense, de tudo que a gente conversou aqui, o que você pode fazer amanhã? Ou talvez, não é o que você pode fazer, o que você pode aprender, o que você pode evoluir, ou que você pode agradecer. Só traga pra agora. Porque às vezes quando você fala pro cara amanhã, ele vai esperar, não precisa. É agora, nesse momento, onde ele estiver. É isso aí, onde você estiver. Já tá em você, olha pra dentro, você é muito foda. Você é muito bom, olha pra você. Mas tem um monte de gente em volta no retrovisor. Não, para-brisa, você tá no para-brisa, olha pra você. Não importa o que passou. Olha pra frente. É o que você pode fazer a partir daqui. Muito obrigado, Geraldo, mais uma vez. Brigadão. Eu que agradeço, valeu. Carinha, ótima recepção. Excelente. E nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.